E aí galerinha, meu nome é Fernando Bueno e hoje iremos falar com o Maicon Teles do Casal da BV. E hoje ele vai contar sobre um pouquinho da experiência dele usando Passocola. Antes de começar essa entrevista, se você não segue o Casal da BV, pausa o vídeo e vai lá e segue o Casal da BV, @CasalDBV. E aí, Maicon, como é que você está? Está bem? Eu estou muito bem, muito obrigado por perguntar, Fernando. Olha, como é que foi a tua experiência de usar o Passocola e como que foi? Bom, foi uma experiência diferente. Eu havia sido convidado para participar de um acampamento de sobrevivência de líderes e foi em agosto de 2017. E como que foi? Foi uma caminhada, um acampamento, como foi? Bom, o objetivo era fazer uma caminhada. Iniciaria em Anitápolis, Santa Catarina, e terminaria no Pico da Boa Vista, que já faz parte do município de Urubici, Santa Catarina também. Quantas horas vocês demoraram até chegar lá? Bom, o nosso primeiro objetivo era chegar à área que seria o acampamento, que seria em Campo dos Patos. Nós iniciamos às 10 horas da noite a caminhada, e eu, que fui um dos últimos do grupo que chegaram no local do acampamento, nós chegamos ali por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Tá bom. E depois, o que vocês fizeram? Bom, nós montamos acampamento ali, fizemos nosso café da manhã, tivemos algumas instruções, meio-dia fizemos o almoço, e à 1 da tarde nós partimos de caminhada novamente até o ponto mais alto, que é o Pico da Boa Vista, em Santa Catarina. Daí, depois que vocês chegaram lá, o que vocês fizeram? Nós tiramos algumas fotos, conversamos, brincamos, tivemos uma meditação e aí resolvemos voltar antes que escurecesse. Era por volta de umas 4h30 da tarde, 5 horas. E quando vocês desceram, o que aconteceu quando vocês estavam descendo? Bom, nas duas subidas, nos dois pontos, eu sempre era um dos últimos. Para descer, eu conversei com alguns amigos e com o guia e falei assim, olha, eu quero ir na frente dessa vez, não quero ser o último a chegar. Então eu e mais 5 amigos fomos com o guia na frente. Só que o guia ele caminhava muito rápido. E chegou no momento que ele falou assim, olha, vocês seguem reto nessa direção, que vai dar no acampamento, que eu vou esperar o pessoal de trás. E foi o que a gente fez. E daí, como é que foi? Tu se perdeu dos teus amigos? Como é que foi? Então, já estava começando a escurecer. Nós começamos a subir um morro assim, em direção a uma colina pequena. Quando eu percebi, os colegas que estavam comigo, eles sumiram do meu campo de vista. Quando eu cheguei no topo da colina, eu não enxerguei a direção, não consegui enxergar a direção que eles tinham ido. Então eu decidi achar por mim mesmo. E como é que foi? Tu seguiu um caminho diferente do que eles foram? Eu acredito que sim. Conversando com eles depois, eu confirmei. Eles tinham ido reto. Eu, na minha perspectiva, naquele momento, eu achei que eles tinham seguido para a esquerda. As duas direções eram a descida do morro. Então eu segui para a esquerda achando que tinha um caminho e fui seguindo. Até o momento que eu não tinha mais para onde ir e não sabia onde eu estava. E daí, o que tu fez quando isso aconteceu? Ficou nervoso, com medo, ansioso? Olha, eu fiquei muito nervoso. Eu comecei a assoviar, eu comecei a gritar e os meus colegas me escutavam de longe, o grupo que estava atrás. Só que a gente não conseguia fazer contato. E eu pensei assim, eu não consigo voltar porque eu não achava mais o caminho de voltar. Então eu pensei, eu tenho que achar um caminho para sair daqui. Daí, como que tu usou o Passocola? Bom, no início eu não usei. Eu estava muito nervoso. Numa situação onde você se perde de verdade, onde você não sabe não lembra o que fazer, né? Por isso que é importante manter a calma. Mas a primeira coisa de tudo que eu deveria ter feito era parar. Só que eu estava muito nervoso. E eu comecei a abrir trilha, abrir caminho no mato que tinha. Eu achei que tinha uma trilha, que achei que dava para ir por um caminho, não dava. Foi quando eu escorreguei num barranco de mais ou menos 1,5 m de altura e caí sentado. E foi aí que tu usou o Passocola, que era parar? Bom, foi aí que eu dei uma acalmada. Aí eu pensei assim, bom, vou usar o Passocola, já que estou mais calmo. Parar eu já tinha parado, né? Já estava tentando me acalmar, né? Estava sentado, só faltava seguir os passos do Passocola, né? Que era orar, comer e tal, né? Sim. E daí depois que tu fez todo o Passocola, o que tu fez? Tu seguiu em frente? Bom,
Como eu já estava sentado, eu orei. Orei e pedi para Deus me ajudar. Por quê? Já era de noite, eu tinha um gole de água no meu cantil, uma pederneira no bolso e 2% de bateria no meu celular, que eu conseguia usar um pouquinho de lanterna, de luz. Fora isso, não tinha o que fazer. Então eu usei o Passacola. Pô, eu não tinha o que comer, mas eu tinha água, então eu tomei o último gole de água. E aí, na questão que eu tinha que observar o local para saber que direção que eu tinha que ir, não tinha o que olhar. Tava escuro, era mato fechado e não tinha o que fazer. Foi quando eu fiquei calmo, literalmente consegui ficar calmo e eu fiquei em silêncio. E aí, naquele momento, foi quando eu escutei o barulho da correnteza do rio. E tu seguiu nessa direção até o rio? Bom, eu lembrei que o rio passava atrás do acampamento. E eu pensei assim, se eu conseguir chegar no rio, eu sigo o rio e chego no acampamento. E foi o que eu fiz. Eu continuei abrindo o mato, foi quando eu cheguei no rio. Eu não lembro se o rio era alto, se era baixo, não lembro. Mas eu lembro que eu atravessei o rio e comecei a seguir a margem do rio e cheguei no acampamento. E o que tu fez quando chegou no acampamento? Bom, a primeira coisa que eu cheguei foi me ajoelhar, chorar, orar e agradecer a Deus, porque foi um livramento. Sim. E aí, como tu se sente ter feito essa experiência? Bom, eu sou desbravador desde os 10 anos de idade. Eu nunca tinha passado por uma situação real de estar perdido, onde tu tem que colocar os ensinamentos que eu já havia aprendido quando criança. Então, fica o recadinho, é importante quando você aprende algo, que um dia você pode colocar em prática. Espero que quem esteja assistindo não precise usar o Passacola assim como eu precisei usar, mas que se um dia você precisar, esteja preparado. Porque não deve ser fácil, não. Não é mesmo? Muito obrigado, Michael, por ter Nada. compartilhado a tua história do Passacola com a gente. Então é isso, galerinha. A gente vai ficar por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Falou, tchau! Tchau, tchau.